Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde para você. Estamos iniciando agora pelo Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre na hora do almoço, num oferecimento todo especial de Postos Viabella. Abasteça com V-Power. V-Power somente nos Postos Viabella. E aí, já baixou o aplicativo Shellbox? Não baixou ainda? Baixe agora mesmo e tenha desconto real na hora do abastecimento. Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Combustível com qualidade é nos Postos Viabella. E já que eu estou falando de combustível, falando de veículo, olha só, Autoelétrica São Cristóvão, uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado, gente. Autoelétrica São Cristóvão trabalha com elétrica em geral, baterias, palhetas e lâmpadas, consertos de motor de arranque e alternador, serviços de ar-condicionado, olha só, carga de gás e higienização. Autoelétrica São Cristóvão, lembrando, gente, você pode fazer o serviço aí e pagar em até 10 vezes do cartão sem juros. Vou repetir, 10 vezes do cartão sem juros. Telefone 3267-0790 ou WhatsApp 99971-2850. Rua dos Imigrantes, aqui em Nova Trento, em frente à Cantina Italiana. Anota aí, Autoelétrica São Cristóvão. Em nome dos Postos Viabella e Autoelétrica São Cristóvão, o Almoço e Notícia está no ar. E antes da nossa entrevista, do nosso convidado de hoje, um recado muito especial para você, da Trento Persianas, aqui de nossa cidade. Gente, olha só, a cidade de Nova Trento tem a Trento Persianas, que é a empresa do Guto, né? Fica na rua Inácio de Oliveira 200, do centro. Trabalha com uma grande variedade em cortinas especiais, como sheer, rolô, romana, como também persianas, pisos laminados e vinílico, papel de parede, cortinas motorizada com controle remoto e muito mais. A Trento Persianas dá toda assistência, lavação e consertos. Condições de pagamento facilitadas. Ligue 3267-2048 ou WhatsApp e fale direto com o Guto, 98411-4182, atendendo a domicílio. Trento Persianas. Visite também nosso showroom e conheça as nossas novidades. Precisou? Trento Persianas. E o nosso Almoço e Notícia segue nesta quarta-feira, trazendo sempre muitas informações para você na hora do almoço. Gente, olha, hoje o meu convidado é o Dr. Hélio, ele é médico aqui do município, atende pela Secretaria Municipal de Saúde, e o assunto de hoje é a dengue, isso mesmo. Então, vamos falar aqui sobre os sintomas, prevenção, como é que se protege da dengue, tratamento, se tem ou não tratamento, enfim, um assunto muito legal. Gostaria que você compartilhasse, pegasse o link do programa de hoje, colocasse nos grupos de WhatsApp que você tem aí, porque a dengue, ela não escolhe cor, não escolhe classe social, não escolhe raça, né? Não escolhe nada. A dengue é transmitida por um mosquito e merece todo o cuidado de todo mundo. E o Dr. Hélio conversa conosco sobre isso. Dr. Hélio, bom dia. Bom dia, Hércules, bom dia a todos os telespectadores do Nova Trento News. Doutor, vamos falar hoje sobre a dengue, né, aqui em Nova Trento, no estado e no Brasil. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da doença realmente. O que é a dengue, doutor? Então, a dengue é uma doença causada por um vírus, né? E ela é transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti, né? O famoso Aedes aegypti. Depois eu até vou mostrar uma foto dele. E é uma doença viral, só que ao contrário
de doenças causadas por vírus respiratórios, como o vírus da Covid, resfriado, gripe, etc., não existe uma transmissão direta de pessoa para pessoa. Você precisa de um vetor, que no caso é o mosquito. Então o mosquito, ele carrega o vírus e quando ele pica a pessoa, ele contamina a pessoa. Então é uma transmissão indireta. É por isso que você tem epidemias assim, mas não existe uma quantidade gigantesca, tão grande de casos como um dos casos das doenças respiratórias, né? Como da Covid, gripe, que são a proporção de crescimento de casos é espantosa, exagerada, né? Existe vários casos de dengue, mas o crescimento de casos ele é num ritmo menos acelerado. Doutor, se fala muito sobre a questão da dengue hemorrágica, né? A dengue, e aí se fala que existe a dengue hemorrágica também. É a mesma doença? Não é a mesma doença? O que é essa dengue hemorrágica? Então, explicando de forma geral, seria o seguinte: a dengue ela é causada por um vírus, só que você tem 4 tipos desse vírus. Você tem o vírus da dengue tipo 1, 2, 3 e 4. E eles estão espalhados de forma não homogênea pelo país. Então, quando geralmente você tem a dengue pela primeira vez, por qualquer um dos sorotipos, você vai ter a chamada dengue clássica, né? Quais seriam os principais sintomas? Geralmente uma febre de início súbito, uma forte dor de cabeça, com a principal característica, uma dor atrás dos olhos, náuseas e vômitos, dores articulares. Você tem uma sensação, o pessoal relata, né, que parece que tomou uma surra, né? É um cansaço muito forte, dores pelo corpo horríveis, né? Literalmente deixa a pessoa de cama, assim. Esses seriam os principais sintomas da dengue clássica. Quando a pessoa se cura, ela vai ficar imune permanentemente contra aquele sorotipo que causou a doença. Mas não de outro. Mas existem 4, então ela ficou imunizada de um. Faltam 3. Essa é chamada dengue clássica. Se no futuro ela tiver contato com algum dos outros 3 sorotipos, como ela já está previamente sensibilizada, ela pode desenvolver a dengue grave ou hemorrágica, na qual vai ter um grande comprometimento vascular, parte de coagulação, que pode causar hemorragias. Daí a pessoa vai precisar ser hospitalizada, às vezes ir para UTI. Geralmente essa é a dengue que mais mata, assim. Então, para as pessoas entenderem, seria uma pessoa que já teve dengue, se curou e depois aconteceu que teve dengue novamente. Sim, com outro sorotipo. Exato. Agora, existe a possibilidade da pessoa ter dengue grave na primeira infecção? Existe. Só que é bem menor do que na segunda. E o grande problema da dengue é justamente isso, que diferente de algumas outras doenças que o vírus é único, por exemplo, uma catapora, um sarampo, você pegou a doença uma vez, acabou, tem imunidade para a vida toda. A dengue você tem imunidade também, só que como são 4 vírus, a sua imunidade acaba sendo de 25% teoricamente, né? E esse é um dos problemas de desenvolver vacinas, porque você tem que pegar uma vacina, criar uma vacina que pegue os 4 sorotipos de uma vez só. Na verdade, existe uma vacina desde 2015 aprovada no Brasil, só que ela é um pouco complexa, porque você tem que tá comprovado que você já teve dengue uma vez para poder usá-la, e ela tem alguns efeitos colaterais, e ela tem o raio de ação dela é de cerca de 9 a 45 anos, né? A parte boa é que para esse ano existe uma vacina que está provavelmente vai ser lançada esse ano ou início do ano que vem, e o Butantan está desenvolvendo também uma vacina com uma alta eficácia para os 4 sorotipos. Então vai ser digamos assim, uma ferramenta a mais, né, contra essa doença. Estou conversando com o Dr. Hélio, médico aqui do município. O assunto de hoje é a dengue. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência sobre este assunto.
Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Estamos de volta com o nosso programa, conversando com o médico Dr. Hélio. O assunto de hoje é a dengue, falando especificamente sobre a doença. Ô doutor, vamos lá. Vamos tirar algumas dúvidas das pessoas que nos acompanham. Primeiro, como é que se previne a dengue? Existe algo que a pessoa pode fazer para prevenir? Não, para prevenir a gente tem que entender mais ou menos como funciona o ciclo de vida do transmissor da dengue. O causador é o vírus, mas o transmissor é o mosquito. São indivíduos diferentes, né? O Aedes aegypti, ele geralmente tem um ciclo de vida de 30 a 45 dias, né? Quem pica, na verdade, é a fêmea, né? Porque ela precisa de sangue para maturar os seus ovos. Ele tem hábitos diurnos, geralmente a picada vai ocorrer entre 7 e 10 horas da manhã e entre 16 e 19 horas. O raio de voo, o alcance de voo, a altura de voo, melhor dizendo, seria cerca de 1,5 metro. E o alcance alguns falam de 50 a 100 até 200 metros, que ele pode em todas as direções, o alcance de voo do mosquito. Isso significa o seguinte: você às vezes tem uma esquina onde, por exemplo, todos cuidam para evitar água parada, mas se alguém tiver um foco de mosquito ali, alguém não cuidou direito e tiver um criadouro ali, esse mosquito pode se movimentar em todas as direções e contaminar várias pessoas. Então, por isso que se fala que é uma prevenção coletiva. Então a principal forma de as prevenções, uma delas, eu até falei na outra entrevista, é preservar a natureza. Por quê? Porque esse mosquito tem predadores naturais, tem animais que matam, né, que comem esse mosquito. Então, por exemplo, libélulas, aves, insetos, lagartos, sapos, são todos animais que predam, né, o mosquito. Então, preservar esses animais. A natureza, deixa a natureza fazer a parte dela. A outra parte é evitar acúmulo de água parada ou evitar locais onde possa haver acúmulo de água parada. Porque tem uma coisa interessante. O período de maior, onde a dengue ela aparece mais, é novembro a maio, que são os meses mais chuvosos, né? E só para dar um exemplo, ano passado nós tivemos 1.016 mortes por dengue, que foi um número, isso em 2022, que foi um número 162% maior do que 2021. Ou seja, teve um aumento gigantesco. E além de cuidar com água parada, a gente tem que preocupar, na verdade, é uma preocupação constante. Por quê? Porque os ovos do mosquito da dengue, eles têm uma viabilidade de mais de um ano. Então, ou seja, digamos que a gente esteja numa época sem muita chuva, a fêmea bota os ovos, durante a vida dela ela pode botar até 200 ovos. Esses ovos estão lá, né, eles não eclodem, estão num ambiente seco. Se cair uma chuva e acumular água e essa água chegar nesses ovos, começa o ciclo. Eles vão começar a eclodir e vão começar a nascer os mosquitos. Então, na verdade, fala assim, não está chovendo, está em estiagem, então não tem problema. Tem, porque o mosquito continua botando ovos, que eles ficam lá, digamos, adormecidos. Quando começar o período de chuvas, vai começar aquela explosão de nascimento de mosquitos, né? Agora, em relação à pessoa, doutor, protetor solar ajuda?
Na verdade, o que mais ajuda, protetor solar ajudaria mais no sentido do sol mesmo, né? O que ajuda mais seriam os repelentes, né? Repelentes. Os repelentes, geralmente... Aqueles repelentes, por exemplo, que se coloca numa tomada e fica ali o dia inteiro, isso ajuda? Esse eu não tenho tanto conhecimento, alguns não têm tanta comprovação científica assim. O que se recomenda são aqueles que tenha para passar na pessoa. A aprovação da Anvisa, assim, né, que eles já passaram por testes, assim. Geralmente eles são usados em membros inferiores, né, abdômen também, lembrando, né, da altitude de voo do mosquito. Mas também tem que lembrar o seguinte: a altitude de voo do mosquito é 1,5 metro, é pouco. Só que muitas vezes ele pode ser transportado, ele pode entrar dentro de um carro, dentro de uma caixa. Então às vezes, mas eu moro no 7º andar, isso parecia um mosquito da dengue. Não, é porque ele entrou dentro de alguma caixa, de alguma maneira ele foi para lá, porque por si só ele não chegaria, né? Agora, doutor, já estamos chegando quase no fim aqui. Caso a pessoa tenha dengue, né? O senhor falou anteriormente que existe ainda uma vacina, né, que na verdade ela protege de um tipo, mas tem mais 3, e está surgindo uma outra agora. Mas enquanto estamos aí por falta realmente de uma vacina bem eficaz, qual é o tratamento? Existe tratamento para dengue? O tratamento, de modo geral, como para a maior parte das doenças causadas por vírus, é um tratamento chamado de suporte. Então o que é? Se você tem dor ou febre, você vai dar remédio para dor ou febre, náuseas e vômitos, remédio para náuseas e vômitos, repouso, uma boa alimentação. Porque não existe remédio que cura a dengue. Não existe. Remédio não. Uma hidratação é fundamental, porque a pessoa ela perde bastante líquido com a dengue, né? E isso para casos mais leves. Para casos mais graves, que necessitam, uma dengue leve, geralmente no hospital a pessoa não precisa de hospitalização, consegue se curar. A maior parte dos casos que nós temos no município, a pessoa fica em casa alguns dias e melhora. Agora, no caso da dengue hemorrágica grave, a pessoa vai precisar de uma hospitalização, muitas vezes não só hospitalização, como UTI para repor líquidos, porque é uma doença mais complicada, tanto que o pessoal, proporcionalmente, se for analisar, 1.000 mortes ao longo de 2022 inteiro. Lembrar, na época da pandemia, morriam 3.000 pessoas por dia. Se for analisar numericamente, não é tanto assim, mas são 1.000 vidas. Então, a prevenção, né? A prevenção faz por aquilo que falei. A prevenção é constante, né? Evitar fazer a limpeza de terrenos baldios, a pessoa limpar a sua própria casa, evitar qualquer lugar que possa haver acúmulo de água parada, né? Usar repelentes. E tem uma curiosidade que é o seguinte, né? Que quando você fala assim em mortes causadas por animais, a gente sempre pensa em animais grandes, leões, elefantes, né? Bichos grandes. Só que existe uma estatística que mais de 700.000 pessoas morrem por ano devido a doenças causadas por mosquitos no mundo todo. Porque aqui nós falamos, por exemplo, né? Esqueci de falar, o mosquito da dengue, ele pode transmitir também, carregar o vírus da dengue, né? Zika, chikungunya e até febre amarela. Então essas são as doenças que a gente mais conhece. No Brasil a gente tem malária também. Então essas são as que a gente mais conhece. Mas doenças transmitidas por mosquitos no mundo todo são inúmeras, são dezenas, centenas. Então são muitas mortes causadas por um inimigo, né? Um inimigo pequeno. Então, para ver como às vezes os pequenos inimigos são aqueles que fazem grandes estragos, né? Doutor, obrigado pela sua presença, né? Uma informação preciosa aí para as pessoas que nos acompanham. Um ótimo dia e obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui novamente, né, esclarecendo a população, né? Fica aí o recado, assim, né, para quem tem terreno baldio, quem tem terrenos grandes, assim, né? Sempre ficar de olho em qualquer objeto que possa acumular água, né? Principalmente agora, nós estamos em período chuvoso, verão, né? Quando a vigilância epidemiológica for visitar a sua casa, né?
deixar que eles entrem, que eles vejam direitinho lá, porque assim você vai estar protegendo a sua saúde, da sua família e dos seus vizinhos. E este foi o nosso Almoço e Notícia deste dia. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe o nosso programa. E não esqueça que à noite, sempre ao vivo, o nosso Boa Noite Nova Trento. Mas antes de eu encerrar, eu lembro que o nosso Almoço e Notícia também tem um oferecimento todo especial da Construtora Porto Belo, do vice-prefeito Moacir Dalabrida. Construtora Porto Belo, apoiando o desenvolvimento econômico de nossa cidade. E também a ProSul Proteção Veicular. Gente, a ProSul Proteção Veicular é uma empresa que protege 100% o seu carro, tem proteção para você e sua família. Nada de andar com um carro por aí sem proteção. A ProSul Proteção Veicular é uma empresa de credibilidade, de garantia, é uma empresa que você conhece, está com escritório em Nova Trento, aqui em nossa cidade, no centro, e também no centro de São João Batista. Mais informações sobre a ProSul Proteção Veicular, eu vou te passar o WhatsApp e você fala com o Juliano, é o 996 76 18 55. ProSul Proteção Veicular, Nova Trento e São João Batista, claro, atendendo toda a nossa região. Precisou de uma empresa para proteger o seu carro e a sua família? ProSul Proteção Veicular. Pois bem, esta é a nossa matéria de hoje, aqui do nosso Almoço e Notícia. Obrigado pelo carinho, curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.